Então aqui a gente vai falar hoje de dor de cabeça. Fiquem à vontade aí para perguntarem o que quiserem. Monique Damasceno, Espera, Fernanda. Opa, Sidney, seja bem-vindo. Luiz Mário, Juliana Costa, Terce, fiquem todos à vontade. Lelian, opa, boa noite. Ela, opa, aqui, Tiago entrando de novo. Bom, esposa de Nelma. Opa, Tiago, tá lhe vendo agora? Opa, não consigo me ver, mas vocês estão me vendo. Então é importante. Tá tudo Tô, certo. tô vendo, tô lhe ouvindo, tá tudo É o bem mais aqui. importante. Beleza. Vocês me vendo, eu fico Pronto, mais tranquilo. Pronto. certo. Tiago, seja bem-vindo aí mais uma vez para a gente Oh, eu bater que esse papo, né? agradeço. Para tirar Tamo as junto dúvidas aí. aí. Isso, Tiago, neurologista, doutor Tiago, lida bastante com doença desmielinizante, é também nosso colega de trabalho lá no Hospital São Rafael. E o pessoal diz aqui que o volume está baixo. Deixa eu tentar aumentar o volume então aqui. Opa, tá Volume. melhor? Agora eu acho que tá melhor, né? Para mim tá bom aqui. Pronto, agora sim. Então, quer dizer, Tiago é nosso colega neurologista lá do Hospital São Rafael, também assistente da enfermaria e preceptor da residência de neurologia no Hospital São Rafael, aqui em Salvador. E a gente trabalha juntos, né? Assessoria aos residentes e também na condução dos pacientes internados e ambulatoriais. Bom, há um conceito que a gente sempre ouve, né? Assim, pouca gente do público leigo entende corretamente. É importante a gente esclarecer para a população o que é dor de cabeça, né? A gente sabe que dor de cabeça, pelo conceito médico, é cefaleia, né? Muita gente fala, ah, não, eu não tenho cefaleia, eu tenho dor de cabeça. Bom, é a mesma coisa. O conceito médico é esse. Muitas vezes o paciente tem uma dor aqui no pescoço, que se irradia para cá, para a cabeça, ele fala, não, não é dor de cabeça, é toda e qualquer dor ali naquela região, ali dali para cima, é considerada Uhum. cefaleia por conceito, né, Tiago? Isso. E eu queria acrescentar mais alguma coisa nesse conceito. Então, é justamente o que você falou, né, Marcão? Os pacientes eles ficam assustados quando a gente fala, não, é cefaleia, mas o termo cefaleia corresponde à sua dor de cabeça. E dor de cabeça não Exato. precisa ser só aquela que é aqui na frente, é qualquer dor na cabeça mesmo. E até em regiões do pescoço, se tiver uma irradiação para a cabeça, a gente considera também. Doutor, a dor de dente Exato. pode ser uma dor de cabeça? É também uma das dores de cabeça que preocupa a gente, né? Exato, na articulação temporomandibular, né? Tensão muscular na região crânio-cervical, dor ocular, né? Muito raramente sinusite dá dor de cabeça, não é o costume. Muita gente, às vezes, tem dor aqui na frente, fala, não, eu estou com Isso. sinusite. Na verdade, é raro você ter uma dor de cabeça relacionada a sinusite. Na grande maioria a gente chama de cefaleia tensional, ou dor do tipo tensão. É a dor de cabeça mais comum que a gente costuma ver Isso. que é a dor mais comum que a gente costuma ver na prática, né? Então, assim, muita gente às vezes fala assim, ah, eu tenho uma dor forte, e por isso, por ser forte, é uma enxaqueca. Eu, não, veja, enxaqueca conceitualmente não é dor forte. Dor forte não é igual a enxaqueca, né? A enxaqueca é uma doença, uma dor que se repete e tem características peculiares, né? É uma dor geralmente de um lado só da cabeça, de forte intensidade, né? Pulsando, dá náusea, vômito, a luz piora a dor na hora, barulho piora a dor na hora. Geralmente a pessoa não consegue andar porque piora a dor, né? Pode ter também aversão ao cheiro, né? E costuma melhorar com repouso, dura aí de 4 horas até 3 dias de dor direto, sem parar, né? E costuma recorrer, né? Às vezes está associada aí a privação de sono, a menstruação, né? Mas nem sempre essa relação existe, né, Tiago? Isso, isso. Então, é,
bem, justamente o que você falou até sobre a sinusite. É engraçado que o pessoal fala, ah, doutor, tem aquela dor da sinusite, né? Eles falam, mas na verdade o que é que acontece, gente? Se eu tenho um organismo que perde esse controle, que eu tenho alguma doença, ficou resfriado, teve uma gripe, tem uma sinusite, lógico que você vai ter mais chance de desencadear uma crise de enxaqueca muitas vezes. Que às vezes o paciente não entende, né, doutor, mas a minha dor sempre vem, ela pulsa, é de um lado só, mas só vem quando eu tenho sinusite. Descompensa, né? Aquele paciente que está compensadinho, de repente tem uma infecção, seja respiratória, seja um resfriado, seja uma diarreia forte, outro tipo de infecção, descompensa. E o paciente às vezes faz aquele surto de enxaqueca que ele acha que a dor é da sinusite, né? A gente vê isso, né, Marcão? Que o paciente, na verdade, É, tem outra doença e essa outra doença acaba desencadeando um surto de enxaqueca. Mas enxaqueca não é a mais comum. A tensional a gente vai ver aí, né? Associado a uma dor cervical, palpou o músculo aqui, dói, né? Então, algumas uhum. vezes o paciente tem esse quadro associado também, né? Isso é É, importante. e isso, eu acho que você respondeu aí, Lu Lima falou, né? Eu tenho dor de cabeça, enxaqueca e Ah, sinusite. ótimo. Eu acho que você conseguiu, eu imagino, responder. Se não, Lu, pergunte novamente aí, que a gente pode aqui tentar esclarecer. E muitas vezes também, né, Tiago, a própria infecção, a pericraniana, uma otite, uma rinite ou sinusite, pode fazer com que a tensão muscular aumente. E aí aquilo que parecia ser relacionado à infecção viral, na verdade é a cefaleia tensional que surgiu Isso, encadeada pelo fator infeccioso, né? isso. Isso também é bastante comum. Né? A cefaleia Ah, tensional vai ser sempre esse componente, né? Que às vezes o paciente, ah, doutor, mas eu não estou tenso, eu não estou preocupado. É o tipo de coisa que a gente não consegue controlar. Às vezes, diante de uma situação de preocupação que você nem percebeu ainda, e aí teve esse quadro infeccioso, aí vem a cefaleia tensional, né? Que é essa cefaleia que é muito mais comum, né, isso. nos doentes. Tiago, tem uma pessoa aqui, Ângela, ela é bem participativa, da outra live também ela participou. Bom, ela fez uma Ótimo. pergunta interessante. Por que o paciente com epilepsia, né, costumam ter dores de cabeça, mesmo usando medicamento para dor, a dor é intensa, né? Pergunta porque ela diz que vivenciou um familiar com um sintoma como esse. Ah, Então, Ângela, bem interessante assim sua pergunta, porque assim, uma das coisas que acontece depois que o paciente tem uma crise, que ele está descompensado, vamos dizer assim. O paciente teve uma crise convulsiva. Um dos primeiros sintomas que o paciente sente depois da recuperação, depois de ficar mais acordadinho, voltar ao normal, é uma dor de cabeça intensa. Então, esses pacientes é como se o organismo estivesse cansado, né, daquele esforço que ele fez durante a crise, não precisa ser uma grande crise, mas os pacientes se queixam muito disso. Olha, doutor, eu tenho dor de cabeça, sinto dor de cabeça. O que a gente tem que chamar a atenção é que esse paciente precisa de uma consulta, porque algumas vezes até as medicações que esse paciente toma podem causar dor de cabeça. Mas quem tem que decidir isso não é o paciente, porque muitos dos remédios que a gente dá para convulsão são parte do tratamento para uma enxaqueca ou para uma dor de cabeça que se repete. Então, assim, a primeira coisa, será que essa dor de cabeça não está vindo depois de uma crise? Porque muitas vezes o paciente tem, né? Mas aqui eu já queria deixar uma coisinha que Tom Marcos vai puxar um pouquinho lá na frente também, que é sobre um sinal de alarme que é importante. Será que essa dor de cabeça é uma dor de cabeça nova? Então, dor de cabeça que nunca sentiu antes, ela vem diferente, doutor, essa dor de cabeça é diferente. Tem que ser o paciente que precisa ser avaliado, de preferência por um neurologista, né? E dependendo dessa intensidade, dessa dor de cabeça, é um paciente que precisa ir para emergência. Vão existir outros fatores, mas nesse paciente que teve convulsão, será que ele está apresentando alguma dor de cabeça nova? Então, Ângela, sempre a gente tem que perguntar, tem que ter uma série de protocolos de pergunta que a gente tem que fazer para esse doente. Mas lembrando, depois de uma crise, é normal o paciente chegar e dizer, olha, doutor, depois da crise dá uma dor de cabeça mesmo.
Uhum. Mama. Isso, né? Lembrar assim, se é uma dor nova, como o Thiago está tentando colocar aí, uma dor nova, com crise convulsiva nova, né? É uma dor que preocupa, precisa mesmo o neurologista estar bem atento e o paciente também para investigar isso daí. Bom, aí assim, alguém perguntou aqui, Vivi Flauzino, perguntar, a queimação na cabeça pode ser considerada dor ou pode ser considerada cefaleia, né? Pode. Muitas vezes a pessoa fala uma agonia na cabeça, né? Um mal-estar na cabeça. Às vezes fala até que é tontura, que na verdade é dor de cabeça, né? Então, pode. Qualquer sintoma, especialmente doloroso, na região pericraniana, ao redor da cabeça, ou pescoço, seja queimação. A dor pode ser caracterizada pulsátil, em aperto, queimação, fisgada, alfinetada, facada, né? Qualquer dessas coisas são características da dor, né? Então, qualquer desses tipos podem ser dor fisgante, rápida, né, como a neuralgia do trigêmeo, ou as doenças, né, a gente chama de trigêmeo autonômicas, né, salvas, a gente vai Isso. comentar mais adiante. Então, cada um tem uma característica de apresentação da dor que é importante também. Bom, a gente estava falando de enxaqueca, né? E Uhum. aí tem uma pergunta que é muito comum também. Olha, minha mãe tem enxaqueca, será que eu tenho também predisposição ou aumenta a chance de eu ter também enxaqueca? Né? Existe sim uma relação, né, Isso. familiar, né, Thiago? De enxaqueca. Não é determinante, mas aumenta mesmo o risco de, na família, se alguém tem, ter também. Verdade, verdade. Isso a gente encontra muito, né, Marcos? No consultório, às vezes, ou lá internados, os pacientes. Ah, mas minha mãe tinha. Geralmente, entre as mulheres, até a gente tem essa impressão que realmente vai da mãe, a avó, tinha, e não é um fator determinante, gente, né? Mas recentemente eu atendi uma paciente que ela, olha, doutor, todo mundo da minha família tem. Meu irmão tem, minha mãe tem, né? E eu achava que não tinha, mas eu tenho também. Isso. Então, às E vezes. Cidinha colocou uma coisa que interessante, assim, assim, às vezes a enxaqueca se apresenta, né, com aquela característica pulsátil, geralmente ao redor da menstruação, e quando chega lá na idade de 50 anos, já perto da menopausa, 40, 50 anos, acaba ela dando uma melhorada, né? Isso. E como se fosse uma lua de mel, uma melhoria da dor ao longo da história da evolução. E muitas vezes a própria enxaqueca ela se apresenta com tonturas na criança, né? Não são muito bem entendidas, né? Mas tem uma descrição na literatura de que algumas dores de cabeça na criança podem se apresentar com tonturas de É, enxaquecosa, né? A outra coisa é Cidinha Oliveira fez uma pergunta interessante, né? Que vem a calhar aí com as perguntas que a gente pretende falar, que é quando a dor preocupa. Doutor, tem uma dor aguda no pescoço, parecida com um forte choque do lado esquerdo do pescoço. E às vezes a dor irradia para a cabeça. Seria cefaleia? Sim, seria cefaleia, né? O termo é esse. Mas esse é um tipo de dor que precisa ser avaliado logo, urgente, com o neurologista, tá? Você acabou de ter essa dor, especialmente uma dor rasgante, que vem do pescoço para cá, o contrário, não é daqui para cá, é do pescoço para cá, né? Especialmente na região lateral, né? Especialmente se você acabou tendo feito ou não, mas especialmente se você acabou de ir no quiroprata, fez uma massagem, algum movimento brusco, né? Ou fez balé ou movimento de Muay Thai, aqueles exercícios de choque, de impacto no pescoço, pensar numa doença que me preocupa, que é a dissecção de artérias do pescoço, seja vertebrais ou isso. carótica, né? A gente encontra muitas vezes esses pacientes e é uma condição que pode ser altamente grave, né? Mas assim, na crise aguda, né? Você está Isso. sofrendo essa dor de muito tempo, né? Semanas e tal, muito provavelmente não se trata dessa condição. Mas se você acabou de ter esse sintoma, é interessante sim você ir pronto-socorro para avaliar se não teve aí uma dissecção de carótida ou de vertebral, que é um rompimento na parede do vaso,
né? E que Isso. habitualmente tem um manejo hospitalar, tem que internar para poder tratar, né? Não é não, Thiago? Isso aí. Marcão, eu vi aqui algumas perguntas que acho que eu posso sintetizar em alguns pacientes comentaram sobre o diagnóstico de enxaqueca. Como é que se faz? Como é que o médico faz esse diagnóstico de enxaqueca? Será que precisa de algum exame? Assim, eu vi que se repetiu algumas vezes aqui, meio que como é que eu sei se eu tenho enxaqueca? Então, acho que a ideia é perguntar sobre esse diagnóstico. O que é que você acha? Isso, perfeito, pode falar. Então, gente, sobre o diagnóstico de enxaqueca, a pessoa fica perguntando, será que eu tenho enxaqueca? É justamente isso que Marcos trouxe aqui para a gente. O diagnóstico é clínico. Então, eu vou precisar conversar com esse doente e saber se ele tem essas características que a gente falou, de pulsátil, de ter muitas vezes uma náusea associada, um enjoozinho associado, uma vontade de vomitar, luz, barulho, né? Se essa dor de cabeça é de um lado da cabeça, se ela fica pulsando, pulsando, se ela tem uma duração ali entre as 4 horas, às vezes dura mais de um dia, doutor, passa de um dia, chega a 3 dias. E aí sempre vem aquela pergunta do paciente sobre exame complementar, né? Porque é o seguinte, muitas vezes o neurologista ele não precisa nesse momento inicial, se ele não perceber que não tem nenhuma sinal de alarme ou clínico, muitas vezes, não pedir uma tomografia. Mas os pacientes ficam ansiosos com a tomografia. E aí eu já queria deixar essa pergunta aqui para Marcos falar também, que é sobre o paciente, ele se preocupa com a tomografia, porque na verdade ele está preocupado com um diagnóstico. A preocupação Isso. dele na tomografia é o seguinte, doutor, será que essa dor de cabeça é um tumor? Na cabeça dele, ele fica com esse sentimento, né? Que muita. Não, doutor, mas é melhor Isso. ver por dentro. Então, o que é que você acha disso, Marcão? O que é que você pode falar sobre isso? Assim, a gente acaba, assim, fazendo para confortar o paciente, né? O diagnóstico, como você bem falou, é clínico mesmo, né? Especialmente se tem 5 ou mais episódios característicos desse, né? E no exame físico a gente não observa outros sintomas, não tem outro sinal de alarme, que são aquelas alarmes que a gente estava tentando comentar aqui, né? A dor pior da vida, uma dor que vem de uma hora para outra, né? Que vem junto com perda de peso, num paciente imunossupresso, né? Que tem HIV ou que faz quimioterapia, né? Uma dor que vem piorando progressivamente, uma dor nova que vem piorando progressivamente, uma dor nova que surgiu após os 50 anos de idade, né? Uma dor nova que surgiu após um traumatismo craniano, uma dor nova no paciente que tem um tumor, uma neoplasia, um câncer, né? É, enfim, esses são alguns sinais de alarme, né, que a gente costuma ficar atentos. Quando tem isso, mesmo que a gente veja um exame físico completamente normal, uma dor característica, mas se tem um ou mais desses quesitos, são, sim, indicações formais para investigação, para tomografia, ressonância, enfim, viu? É uma coisa que a gente deve sempre fazer. Mas quando é paciente jovem e que não tem nenhum desses fatores, para a gente fica tranquilo mesmo, ter o diagnóstico de certeza de enxaqueca, né? Bom, alguém aqui perguntou qual é a diferença de dor de cabeça e dor na cabeça. A dor, como a gente comentou, dor de cabeça pode ser na cabeça ou pode ser no pescoço indo para a cabeça, né? Mais ou menos isso. Bom, Eu vi uma alguém perguntou pergunta aqui, ó. aqui. Ah, pode falar, Marcão, pode falar. Não, vai lá, eu acho que é a Pronto, mesma que eu estou vendo, mas eu fala vi aí. uma pergunta aqui de Alfredo Silva, ponto ADV. Boa noite, eu costumo tomar café à noite. Contudo, se eu não tomar café à noite, geralmente acordo com dor de cabeça. É normal? Como poderei deixar o cafezinho da noite? Então, Alfredo, alguns pacientes, e isso aqui a gente está falando é uma coisa bem individualizada. Aqui a gente já entra, às vezes, até em sintomas ou coisas que eu faço que a dor de cabeça surge. Então, assim, às vezes a gente chega e o paciente quer uma regra, né? Ele chega no consultório e diz assim, doutor, posso comer abacaxi? Doutor, posso tomar café? O café a gente vê como uma coisa recorrente. O que é que acontece? Tem gente que toma café a vida inteira e não tem problema de dor de cabeça nenhum.
Mas o que é que eu quero chamar a atenção? Tem gente que vai tomar café e o que é que acontece? Quando o organismo sente a falta do café, dá dor de cabeça. E aí por isso eles tomam o café novamente e a dor de cabeça passa. Então o café, muitas vezes, ele cria uma dependência, né, desse organismo. E quando o organismo sente a falta, a dor de cabeça vem. Como é que você vai controlar isso, Alfredo? É comportamento mesmo, é ir reduzindo, é evitar tomar café à noite. O que é que acontece? Seu organismo toma aquela bomba de café e quando acaba o café, aí ele vai sentir a dorzinha mesmo. Então, por isso que muitas vezes você pode sentir pela manhã essa dor de cabeça. Sabem que acontece muito isso? Paciente que faz diálise. Paciente faz diálise, a diálise tira o cafezinho dele do corpo dele. É o maior exemplo que a gente tem disso. Tira o cafezinho, e depois da diálise ele fala, doutor, que dor de cabeça me dá depois da diálise. Lógico que tem outros fatores que podem causar dor no contexto da diálise. Principalmente pressão e tudo mais. Hipotensão, pressões súbitas muito altas, né? Mas o cafezinho não é regra. Então, Alfredo, o que é que eu digo? Comportamento é o mais importante. Porque a gente, quando a gente vai tratar qualquer dor de cabeça, qualquer uma dor de cabeça, a gente precisa de um tripézinho. A gente precisa que o neurologista faça a sua parte, passando os medicamentos, dando as orientações, mas a gente precisa que o paciente, além de tomar os medicamentos, se for necessário, ele siga a orientação, que eu digo para vocês, gente, esse é o famoso MEV, mudança de estilo de vida, que é uma das coisas mais difíceis que se tem. A gente sabe, a gente passa por isso, né? Exato. Tiago, em relação a alimento, né, e dor de cabeça, é interessante também notar que as enxaquecas têm uma relação, quer dizer, podem ter ou não. Tem algumas pessoas com enxaqueca que têm sensibilidade a determinados alimentos. Outras pessoas também com enxaqueca não têm sensibilidade nenhuma a determinados alimentos. Os alimentos costumam ser chá, café, chocolate, refrigerante, frutos do mar, queijo, derivados do leite, né? Algumas pessoas a café também, né? Enfim, como ele comentou aí. Então, assim, uma vez tendo essa relação, o paciente percebendo que toda vez que toma tem a dor, evitar tomar é uma das maneiras de diminuir a crise, né? A Joyce perguntou aqui, pacientes hipertensos sempre referem dor na nuca quando acham que a PA está alta. Tem relação isso? Veja, muitíssimo Marcos, importante essa pergunta. Essa pergunta Marca, estava dentro do script é, do que a gente ia falar, né? dentro do script. E ainda digo para você responder junto a pergunta de Valkyria. Olha só se não está no mesmo sentido. Doutor, boa noite. No domingo eu senti uma forte dor de cabeça tão intensa que parecia que ia explodir. Cheguei na emergência e minha pressão estava 16 por 10. E minha pressão sempre foi na faixa de 10 por 6 e 10 por 8. Para juntar com essa daí, Marcão. Isso, a gente vê isso muito, muito, muito no pronto-socorro, né? As pessoas ficam preocupadas, eu devo estar tendo um derrame, não sei o quê, enfim. É importantíssimo as pessoas entenderem que todos nós, quando estamos com dor, quando andamos, estamos estressados, dormimos mal, tomamos café, qualquer dessas situações aumentam a frequência cardíaca e aumentam a pressão. A níveis até 16 por 10 em uma pessoa normal, que nunca teve pressão alta. Em quem está com pressão alta, isso pode aumentar ainda mais, né? Mas, assim, e essa pressão, como ela citou aí atrás, é característica mesmo de quem está com uma pressão alta. Isso pode acontecer. Mas não é interessante que a pessoa fique preocupada e que fique medindo a pressão para ver o que vai fazer. Porque o próprio fato de a pressão estar alta vai fazer a pessoa ficar mais preocupada. Isso vai aumentar ainda mais a dor, a pressão, né? Então, assim, trate a dor, né? Se você dormiu mal, durma melhor, né? Se você fez alguma coisa alterar, se está ansioso e tal, tente resolver isso. Agora, assim, lógico, se você está sentindo algo diferente, além da dor na cabeça, se essa dor de cabeça mudou o padrão que costuma ser, não hesite, não pense duas vezes, vá para o pronto-socorro, é necessário mesmo ter uma avaliação no pronto-socorro, né? Assim, para resumir, dor aumenta a pressão, não é pressão que gera dor, habitualmente não é esse o racional, né? A dor aumenta a pressão, assim como estar ansioso, dormir mal e tudo mais. Mas existe uma dor mesmo
bem aqui na nuca, relacionada a pico pressórico, né? Isso não é o mais comum, tá? Habitualmente as dores aqui e tudo assim tem a ver com tensão, privação de sono, né? Estresse e tudo mais. E, logicamente, a própria dor vai aumentar a pressão também. Não é isso, Thiago? Quer falar alguma coisa Isso. relacionada a isso ou não? Não, eu acho que você falou muito bem, é justamente isso, eu concordo plenamente. Às vezes o paciente, o paciente sempre fala, né? Doutor, eu sinto que minha pressão está alta, está doendo. Sua pressão É, realmente está alta, mas é por conta da dor, então, né? isso. A gente costuma dizer, na faculdade de medicina mesmo, que o momento adequado de medir pressão não é o momento da dor, né? Isso. A gente tem que deixar destravar aqui o pescoço, deixar a pessoa relaxada, conversar primeiro. Então, da mesma forma, se você está com dor e está estressado, não meça, né? Nem o médico deve medir, porque vai estar alta mesmo, né? Não é um fator a considerar. Bom, enfim, não sei se você viu aí alguma outra pergunta que também vai no texto. Eu vi uma pergunta aqui e sobre esses fatores que às vezes influenciam no paciente ou não. Silvia, 26, 27, fala o seguinte: eu sinto dor de cabeça quando estou no período pré-menstrual, aí isso é normal, né? Assim, os pacientes, a menstruação, o período menstrual, o pré-menstrual, é um período que é muito associado realmente à piora dessas enxaquecas ou das dores de cabeça. Isso aí realmente acontece, né? E algumas vezes é bom você ter uma consulta, por quê? Porque o médico ele vai te dar uma noção do seguinte: existem tratamentos que se faz. O que a gente tem que ver sempre em dor de cabeça é a qualidade de vida do doente, a intensidade da dor. Pô, doutor, é uma dor muito forte que me incapacita. Às vezes não é uma enxaqueca ou não é um diagnóstico de enxaqueca, mas é outro tipo de dor de cabeça que a gente tem que investigar, que a gente tem que pedir exame. Então, assim, normalmente as enxaquecas, elas pioram realmente nesse período pré-menstrual ou menstrual, né? Então é importante. Muito bem. A Amanda perguntou: a dor de cabeça, a enxaqueca pode dar visão turva, escurecer as vistas, dar enjoo e vômito? Sim, né? E muitas vezes até, bom, a enxaqueca pode até dar fraqueza no lado do corpo por alguns poucos tempos, um pouco período, dificuldade de enxergar para algum lado, isso pode acontecer, né? É raro, mas pode acontecer. Nessa situação, o seu médico deve saber, né? E se não tiver, deve ir pronto-socorro, porque outros diagnósticos diferenciais, outras coisas têm que ser descartadas, especialmente se é a primeira vez que isso acontece. Bom, outra Felipe, coisa que alguém perguntou, Felipe Reinan, né? isso. Ele Com as perguntou. auras, né? Exatamente. E ele também fez uma pergunta sobre. O Felipe Renan fez uma pergunta sobre chocolate e vinho se influenciam na Isso. dor. Então, Felipe, é como a gente falou aqui: tem paciente que não vai ter, mas os vinhos, principalmente, eles têm substâncias e o chocolate que podem piorar esse paciente. Mas eu tenho pacientes que não têm sintomas. Então, uma das coisas da educação, dessa mudança de comportamento que a gente faz um diáriozinho da cefaleia, um diáriozinho da dor de cabeça. Olha, se você perceber que comendo abacaxi você tem, ou comendo melancia você tem, você vai deixar de comer para não ter essas crises. O chocolate nem sempre. Mas o que a gente vê muito de alimento, o que a gente vê esse comentário dos pacientes, é sobre enlatados. São alimentos que são ricos em nitrito, né? Ou aqueles alimentos defumados, muito salgado, né? Salsicha, 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 embutidos, hambúrguer. hambúrguer. Então são alimentos que têm muito nitrito. E esse nitrito, ele é um vasodilatador que causa, muitas vezes, a dor de cabeça. Isso. A Fernanda perguntou aqui: as dores de cabeça podem ter a ver com noites mal dormidas? E alguém perguntou também, acho que foi a Ângela, se pode ter a ver com estresse. Sim, as dores de cabeça em geral, especialmente a tensional, ela tem uma relação íntima tanto com insônia quanto com ansiedade. Tá? Tanto a cefaleia tensional quanto a ansiedade, elas liberam no organismo adrenalina e cortisol, que são hormônios do estresse, né? Então, esses hormônios, eles funcionam como se fosse uma balança. Quanto mais adrenalina e cortisol, menor a serotonina, endorfina e melatonina, que são hormônios que induzem o sono. Então, quanto mais adrenalina e cortisol,
ou seja, quanto mais dor de cabeça e quanto mais ansiedade, pior vai ser a qualidade do sono. O sono vai ser leve e a pessoa vai acordar várias vezes na madrugada, tá? E além disso, não vai curtir o sono pesado, o sono REM, aquele sono que restabelece as energias do nosso organismo, né? Fazendo com que as dores sejam diminuídas, também restabelecendo a memória, restabelecendo o ânimo e diminuindo a ansiedade também. Por conta disso, a própria insônia perpetua a dor crônica, né? E a própria insônia também perpetua a ansiedade. E uma vez com ansiedade, o paciente fica tenso, como descreveu aí alguém, não me lembro quem, fica todo tenso pela própria ansiedade, pela privação de sono, né? E essa inflamação nessa região pericraniana, né, uma dor miofacial que a gente chama, né, ela piora ainda mais a dor de cabeça. E a pessoa vai ficar preocupada por ter dor de cabeça e isso vai gerar ainda mais ansiedade, né? Então fica um círculo vicioso, né, que eu costumo falar para os pacientes, que a gente tem que tratar isoladamente cada um desses fatores e combinadamente também. O primeiro fator a fazer é a atividade física, tá? Atividade física é extremamente potente, porque ela libera, imagine uma lebre acuada pelo leão. O que vai acontecer? Ela ou vai lutar ou vai fugir, né? Então aquele medo que é causado pelo leão ativa adrenalina e cortisol na circulação. E a lebre, então, quando ela corre, o adrenalina e cortisol é consumida, né? E de maneira que a melatonina, a serotonina e a endorfina sobem, dá aquela sensação de bem-estar depois que corre, né? E a lebre, enfim, a gente também, depois de um estresse, quando consegue fazer uma atividade física, consegue superar o estresse, a gente consegue dormir melhor, mais tranquilo, né? E essa é a função do saber lidar com esse estímulo que a gente recebe, né? Então a adrenalina tem essa função de equilibrar essa balança, quer dizer, a atividade física. E ela também libera, na própria atividade física, libera endorfinas, que são substâncias que agem em receptores da dor, diminuindo a dor, na hora da dor, né? E uma outra coisa é que assim, a atividade física tem que ser idealmente aeróbica, né, para que cause impacto de mobilizar essas substâncias, né? Bom, uma outra coisa que a gente costuma enfatizar na cefaleia atencional, especialmente, é a higiene do sono, né, Thiago? São 10 medidas que eu costumo descrever, que eu acho que vale a pena a gente comentar aqui. A primeira delas é fazer da cama um lugar só para dormir. Evitar na cama estar assistindo televisão, computador, celular, ler livro, comer, nada disso. Cama tem que ser, veja, o sono é uma das coisas mais primitivas que o nosso organismo tem, né? De maneira que a gente tem que ensinar o nosso organismo como dormir, a hora de dormir, né? Se a gente faz qualquer outra coisa que não seja dormir na cama, na hora que for dormir, o organismo não vai entender se é para dormir ou se é para fazer essa outra coisa, né? Então, assim, o certo é, fora da cama, ou ler um livro ou ouvir uma música, que são coisas que fazem a gente acionar aquelas estruturas mais íntimas do corpo relacionadas à produção de melatonina, né? Já ao contrário, televisão, computador, celular estimula o organismo em áreas que inibem a produção da melatonina, tá? Então, computador, celular, televisão não deve ser usado 3 horas antes de dormir, né? Inclusive para todos aí da live, se forem dormir nas próximas 3 horas, e se tem dor de cabeça, essa não é a melhor forma de fazer. Bom, mas enfim, uma outra quesita é que no fim do dia, idealmente, você deve diminuir as luzes da casa, diminuir o barulho da casa para diminuir o estímulo, né? Idealmente, evitar comida pesada 3 horas antes de dormir. Verdade. Evitar beber água 3 horas antes de dormir. Tentar dormir sempre no mesmo horário, acordar no mesmo horário, né? Evitar tirar cochilo durante o dia, né? E, bom, essas são algumas medidas da higiene do sono, né? Então, atividade física e higiene do sono são 2 grandes pilares do tratamento da cefaleia atencional. A outra é psicoterapia, né? É importante fazer psicoterapia, porque a ansiedade se trata com psicoterapia, o psicólogo mesmo, né? E a outra é algumas medidas complementares de atividade meditativa, né? Respiração, yoga, enfim, atividades complementares. Né, Thiago? Eu acho que eu falei demais, hein? Agora não, você falou, foi ótimo, porque assim, tinha algumas perguntas, e aqui, ó, a jornalista Fernanda Mello fala o seguinte:
tenho tido dor de cabeça constantemente, principalmente quando me estresso. O que devo fazer? E entra nesse assunto. Porque, gente, os principais fatores que a gente falou aqui foi qual? Período menstrual, sono e o danado do estresse. Que esse aí, meu amigo, é difícil de... porque a gente só fica... Adorei a situação da lebre que Marcos trouxe. E muitas vezes a gente não corre, né? A gente fica só com o leão do lado lá, olhando o leão. O que é nosso estresse? Gente, o estresse é um dos principais fatores que influenciam nessa questão da dor de cabeça. Isso a gente vê. Inclusive, eles são os pacientes que a gente percebe, né, Marcos, que são os mais difíceis de tratar. Eu sempre falo isso para os pacientes, olha, vamos ter que melhorar essa sua mente aí, porque sua mente está pregando uma peça. A gente tem que melhorar, a gente tem que, né, vamos fazer terapia. Gente, todo mundo precisa de terapia no mundo que a gente está vivendo hoje. A gente vive em um mundo que mudou tudo, o doutor mudou, Thiago, vou eu te trabalhava... confessar. Eu faço terapia, Thiago. Você faz? Eu também. Eu Também. faço. Não Eu faço tenho também. pudor nenhum de falar isso, né? Todos nós Isso. temos nossos desafios, as nossas coisas, né? Quem diz que Trabalhar, não né? tem, desconfie. Quem diz que não tem, Desconfie. desconfie, né? Desconfie. É isso Procure um mesmo. bom psicólogo. Às vezes, um bom psicólogo não vai ser seu psicólogo. Então, você vai ter que Exato. procurar até encontrar. Eu digo que muitas vezes é afinidade também, como o médico. Tem paciente que não vai gostar do Dr. Tiago e vai gostar do Dr. Marcos. E vice-versa. Isso não significa que, não, doutor, não me dei bem, vou procurar outro médico. E às vezes a confiança nessa relação, tanto o psicólogo-paciente quanto o médico-paciente, é importantíssima. Então, assim, essa questão de estresse a gente vê muito. Esses 3 pontos são os principais. E a gente conversa com os pacientes e vê que é muito frequente. Doutor, eu não estou dormindo bem. Doutor, eu fico no celular a noite inteira, não consigo dormir, né? Aquela luz do celular já é uma luz prejudicial. Deitado na cama com o celular assim, doutor, às vezes eu durmo, o celular cai minha... Eu já vi paciente falando isso. Às vezes eu tô dormindo, doutor, eu vou dormir e o celular cai no meu rosto. Você tá vendo, assistindo vídeo até que hora? Então, o que o Marcos chamou a atenção é importantíssimo, gente. Importantíssimo. O estresse... E mais, Thiago, é assim, às vezes o pessoal não valoriza o que é uma noite bem dormida. Fala assim, não, às vezes a gente pergunta, vem aqui, a gente sabe que é uma cefaleia tensional, né? Na maioria das vezes a gente sabe que tem aí uma privação de sono, e aí pergunta, como é que é o seu sono? A paciente fala, não, é ótimo. Tá, mas quando deita, logo dorme? Não, demora aí 1 hora e tal. E acorda quantas vezes na madrugada? Umas 2, 3. Então, assim, tá péssimo o seu sono, né? Tá Não tá bom, né? Não é assim. Então, valorize. Deve deitar e dormir logo, né? Menos de meia hora. Não deve acordar na madrugada. Doutor, mas é só para urinar. Não, ninguém acorda para urinar. Como assim? Ninguém acorda para urinar? Ninguém acorda para urinar. Se você acorda para urinar, você está com um problema, né? Veja só, todos nós, quando ficamos de pé, os líquidos vão para os pés. Quando a gente deita, os líquidos se redistribuem na bexiga. A bexiga fica cheia à noite, tá? Então, desde o mais novo até o mais idoso, tem bexiga cheia à noite. Quer dizer que todo mundo, porque tem bexiga cheia, vai ter que acordar na madrugada? Não, não. Então, assim, se o seu sono é leve ao ponto de você perceber, consciente ou inconscientemente, que a bexiga está cheia. E por isso é que você vai lá e esvazia a bexiga. Então, sono leve é um dos primeiros sintomas de ansiedade. A gente sabe disso, né? Então, assim, se o seu sono está leve, você tem dificuldade para pegar no sono, provavelmente você está ansioso. Se você acorda na madrugada e tem dificuldade depois de voltar a dormir, provavelmente você tem uma depressãozinha leve ou alguma outra coisa do humor aí relacionada. Né, Thiago? Isso, verdade. E aqui eu trago até uma pergunta de Brício. Brício, ele falou que já foi seu paciente, que inclusive fez uma cefaleia pós-punção. Gente, muitas vezes a gente vai colher o líquido do paciente, que é aquele líquido que tem na medula, que é uma agulhinha que a gente bota, uma agulhinha, né, pequenininha, que a gente acaba fazendo esse procedimento na coluna do paciente, na medula, melhor dizendo, e a gente tira um líquido de lá. O paciente pode apresentar dor de cabeça após esse procedimento e a gente faz o tratamento dentro do hospital mesmo e esse paciente sai bem. A maioria das vezes o paciente sai muito bem. Mas me diga uma coisa, mas o que ele traz? Por que eu estou falando isso?
Porque outra paciente perguntou, ô, doutor, isso é cefaleia do glaucoma? Tem uma série de doenças que podem também causar dor de cabeça, como glaucoma. Mas o que é que a gente tem que fazer? Tratar a causa. Então, se o paciente tem muita dor de cabeça e tem um glaucoma, tem que tratar o glaucoma. Lógico, vai ter paciente que vai ter o glaucoma agudo, aquele glaucoma grave, olho vermelho, dor no olho, parece que vai arrancar o olho. Vai ter que tratar com o oftalmologista. E Brício ainda traz uma informação importante aqui. Doutor, o uso excessivo da dipirona pode causar uma certa dor após o uso? Então, Brício traz essa informação que é assim, gente, automedicação é muito complicado. Doutor, eu tomei dipirona, eu já vi paciente que tomava a cada 2 horas dose alta. Chegou na emergência com a dor terrível. O que é que a gente fala? Gente, se eu tenho uma dor de cabeça leve, eu não devo esperar essa dor de cabeça passar se eu tenho enxaqueca. Por quê? A enxaqueca, a gente vê que é uma doença que ela tem uma química diferente. Então ela vai se espalhando e chega uma hora que é mais difícil tratar. Então, o paciente com enxaqueca, a gente sempre fala no consultório, ó, gente, começar a toma logo o remédio, já sabe que vai vir aquela dor forte que você já geralmente tem, toma logo. Só que o problema é que tem paciente que nem tem enxaqueca, tem aquela cefaleia tensional e capricha na dipirona. Gente, às vezes a gente precisa até internar esse paciente para fazer medicação na veia, desmamar, ou seja, de ir diminuindo essa dipirona, tirar, porque o exagero de analgésico pode causar dor também. Não é para se automedicar em casa, principalmente, às vezes, medicação simples, como a dipirona, pode causar dor de cabeça que dura até um mês. Já teve paciente que durou 15 dias, um mês, porque exagerou na dipirona. Importante, né, mano? Exatamente. E existe uma dor chamada cefaleia crônica diária. Entenda, a pessoa toma remédio para dor e ela desenvolve uma outra dor, chamada cefaleia crônica diária, por abuso de analgésico. Então, assim, a pessoa não deve usar analgésico, seja qual for, dipirona, Dorflex, Anador, qualquer que seja, Tilenol, paracetamol, enfim, mais do que 3 vezes por semana, tá? Porque usar mais do que 3 vezes por semana, existe alguma coisa errada. Perceba, dor de cabeça não é para ninguém sentir. Se você está tendo dor de cabeça, o seu organismo está dizendo alguma coisa para você. Você deve prestar atenção ao seu organismo, né? Eu estou dormindo mal, eu estou privada de sono, ou eu estou comendo mal, né? Eu estou menstruada, né? Eu comi alguma coisa que gerou a dor. É importante você atentar para isso, né? E se acaso isso persiste, né? 3 ou mais dias de dor direta, com certeza você tem que ir no neurologista, tá? Reinan colocou aqui, abuso de analgésicos, exatamente isso, cefaleia crônica diária é uma dor gerada por abuso de analgésicos, você toma mais de 3 vezes por semana e você gera uma outra dor. E como é que é? Habitualmente essa dor, ela vem desencadeada por uma tensão muscular e aí a pessoa entra nesse círculo vicioso de tomar muito remédio e aí você tem que tentar tirar esses remédios todos, né? Fica um pouco mais difícil de lidar, mas é possível sim, né? Então, assim, faça uso abusivo de Dorflex. Então, por favor, não faça uso abusivo de analgésico, seja qual for, né? A Solange falou aqui, quando faço escova no cabelo, sinto dor de cabeça. Veja, se isso é recorrente, talvez seja só dor muscular. Mas se é a primeira vez que você faz e tem uma dor nova, você lembra daquilo que eu lá falei no começo. Até a escova progressiva pode dissecar as vasos cervicais, mas não parece ser o seu caso, Solange, porque eu te conheço, né? Enfim, derrame. Veja, quando uma dor de cabeça pode ser um derrame, um AVC, né? Essa é uma informação, acho que é importante, né, Thiago? Isso. Então, assim, a gente já falou sobre alguns sinais de alarme aqui, né? E uma coisa importantíssima é o seguinte, gente, se você sentiu uma dor de cabeça que, de repente, ela estava na dor, uma intensidade baixinha, e ela subiu para uma intensidade muito alta, que é a pior da sua vida. Veja só, eu estou comparando essa dor com a pior da sua vida. Às vezes a gente bota até na escala, ó, gente, escala de 0 a 10. 0 é sem dor, 10 é a pior que você pode imaginar. Ou seja, doutor, nem a dor do parto doeu tanto quanto essa.
você tem que ir direto para a emergência. Por quê? Porque ali pode estar acontecendo um tipo especial de derrame, ou um tipo especial de AVC, que se chama HSA. É um rompimento, muitas vezes, de um aneurisma. Ah, doutor, pode ser só crise de enxaqueca? Pode ser. Mas esse paciente, ele tem um sinal de alarme, ele tem um tipo de dor de cabeça que a gente chama dor de cabeça em trovoada. Ou seja, a dor estava zero, de repente ela está 10. Em um minuto, subiu. Esse paciente é o paciente que tem que ir para emergência. Veja só, eu não estou falando de uma pessoa que está sentindo dor de cabeça. Ó, doutor, sinto dor de cabeça o mês inteiro, já tenho enxaqueca, é a mesma dor, não. Eu estou falando de uma dor de cabeça nova, que tem essa característica especial de ser muito intensa, muito forte. Esse paciente, ele tem que ir para emergência. E lá na emergência ele vai ser conduzido, o neurologista muitas vezes vai ser chamado para estar lá do lado dele para poder dar esse suporte. Então, assim, gente, se você está em casa, sentiu uma dor de cabeça, que é a mais forte de sua vida, você nunca, às vezes o paciente nunca teve dor de, doutor, nunca tive dor de cabeça. Quando a gente vai ver, é um sangramento que esse paciente teve. Doutor, dá para saber isso sem examinar, sem fazer exame complementar? Não. É por isso que você deve ir para a emergência. Então, esse é um dos sinais de alarme mais importantes que a gente tem. É uma cefaleia nova, é uma dor de cabeça nova, de forte intensidade, que é a pior da vida. Vá para a emergência. Doutor, bati a cabeça, caí no chão e tive uma dor de cabeça pior da vida. Ou tive uma crise convulsiva e tive a dor de cabeça. Não tem dúvida aí. Certo? É porque às vezes a gente quer minimizar o sintoma, né? Mas, ó, teve uma crise convulsiva, ainda teve uma... Tem que ir para emergência, pode ter tido alguma coisa. Doutor, bati a cabeça e desde lá sinto a dor de cabeça muito forte. Vá para emergência, é um trauma. Tem que ser visto, não vá aguardar a consulta, não. Não tem que esperar o final de semana passar. Vai para emergência para tirar essa dúvida. Isso. Perfeito, Thiago. Importante lá. Com certeza. E outra coisa, essa questão da hemorragia subaracnoide, que é um AVC, né? Quanto antes a gente tratar, melhor a chance do paciente sobreviver e sobreviver sem sequelas, né? Então é fundamental valorizar isso. Não depende da idade. Eu sou jovem, não, eu não tenho pressão alta, eu não tenho diabetes. Não, mas é esse mesmo, é esse o grupo de risco que acontece a cefaleia introvoada, né? A cefaleia da HSA, hemorragia subaracnoide. Alguém falou que tem Brício, que tem leucemia, está usando Vesanoide, e por conta disso a dipirona foi substituída por propranolol e a dor é forte. Veja, é fundamental você falar com o seu médico. A propranolol é uma medicação usada para pressão, mas que também é usada como profilaxia, para evitar as crises de enxaqueca, né? Precisa ver se realmente isso é uma enxaqueca ou se tem alguma outra coisa a ser feita para melhorar a sua dor. Com certeza o seu médico deve ficar bem a par do que está acontecendo, porque várias são as possíveis causas da sua dor de cabeça. E não tem aqui como a gente poder te ajudar nesse sentido. Mas deve ter um olhar especial para você, com certeza. A melatonina pode ajudar a dormir melhor e, com isso, melhorar a dor de cabeça? Não é uma prescrição habitual. A prescrição sempre é mesmo higiene do sono, atividade física, porque melhora fundamentalmente. É melhor que a gente produza a melatonina do que a gente ingira ela, né? E a gente produz melatonina, né? Produz fazendo a higiene do sono. Essa é a melhor forma, é a mais potente, na dose adequada, sem efeito colateral, né? E não só vai melhorar o sono, como também as mudanças de hábito de vida vão impactar na sua saúde como um todo, né? Então é fundamental estar atento para esse olhar para dentro de você. O que você está fazendo de errado? Sua dor está sinalizando o que para você, né? Olhe direitinho, né? Reveja e tenta alinhar aquilo que é o ideal para você. Bom, em relação à alimentação, né? A gente estava falando que alguns alimentos desencadeiam enxaqueca, mas que algumas pessoas muitas vezes têm dores de cabeça relacionadas ao consumo de lactose. Tem alguns pacientes meus que falaram assim, eu parei de tomar lactose e aí fiquei melhor, né? Isso também acontece, né, gente? Alguns alimentos gerando dor, como o Thiago comentou ali, a cafeína, né? O paciente tem dor relacionada à cafeína. É importante tentar
ver essa relação temporal. Não tinha, passei a usar e passei a tomar. Então, provavelmente vamos tirar, vamos ver como fica, né? Tiago, você quer comentar mais alguma coisa? A gente está acabando, Então, infelizmente. Está ótimo o bate-papo, tá mas ótimo, né? tem tanta Pois coisa para é, falar, né, Tiago? tanta coisa. O importante é isso. Eu acho que a gente falou, lembrar desses fatores que a gente falou que são importantes para a dor de cabeça, o sono, lembrar da questão do estresse, que é o mais difícil de controlar, né? E, gente, a mudança de estilo de vida é diferente mesmo, mas é você que vai ter que se adequar. Questão de alimento, como o Marcos falou, não tem regra. Você vai anotar direitinho lá. Se você tem enxaqueca, faz a sua anotação e vê direitinho. Algumas pessoas perguntaram aqui sobre outras doenças e tem enxaqueca. Veja só. Doutor, paciente com esclerose múltipla, ele tem mais propensão a ter enxaqueca? Gente, é o seguinte. Esclerose múltipla é uma doença muito menos frequente do que a enxaqueca. Então, muitos pacientes de esclerose múltipla vão ter enxaqueca. Não tem uma relação entre as duas doenças, mas o que se tem é o seguinte: se eu tenho uma doença, se eu aceito bem minha doença, se eu estou acompanhando bem com o meu psicólogo, porque geralmente, quem é o público, entre aspas, quem são mais frequentes que tem esclerose múltipla? É o mesmo grupo que tem enxaqueca também, mulher jovem. Então, por isso que muitas vezes, muitas mulheres que têm esclerose múltipla têm enxaqueca também. A gente tem que tratar as duas coisas juntas. São doenças que, para aquela paciente, vai ter a mesma importância. Por quê? Às vezes a esclerose está toda compensadinha, tudo direitinho, tomando os remedinhos, mas a parte da enxaqueca, o estresse ainda permanece. Então, para ela, a qualidade de vida é o mais importante. Não é isso? Mas eu acho que a gente conseguiu Isso. responder boa parte das perguntas aqui, né? Fernanda colocou aqui uma coisa muito importante: beber água pode diminuir dor de cabeça? Sim, com certeza, pode diminuir. Uma vez que diluindo as substâncias tóxicas, né, aumentando a imunidade, né, pode sim melhorar, com certeza pode melhorar. Ah, bom, se a dor não passa, só mais um último quesito, o que deve fazer? Bom, procurar um médico assistente, né? E se ela fica direto, contínua, né? Piora progressiva, é também um outro critério que deve procurar assistência médica, idealmente no pronto-socorro, se ela é pela primeira vez, se ela nunca teve antes, né? Tiago, Isso é muito importante. Isso é obrigado. Eu não importante. queria me despedir antes de terminar a live, né? Para não ficar aquele clima Isso. ruim, mas foi muito bom. Muito obrigado aí pela participação. Não, obrigado a Obrigado pela você, Marcão. participação de todos aí, né? A gente vai fazer Isso. outras. Provavelmente de dor de cabeça também. Talvez a gente alinhe dois conteúdos de dor de cabeça. O pessoal estava pedindo Isso. aqui, né? Isso. Sempre tem. E dor de cabeça é uma coisa que é do dia a dia, né? Então sempre surge uma dúvida nova. A gente tentou responder a maioria das perguntas aí. Mas obrigado, Marcão, aqui meu colega de trabalho. Estamos junto aí, né? Nessa luta para conscientizar os pacientes, né? Tá, e Vamos aí, lá. grande abraço, Vamos que gente. vamos. Boa noite, tá bom? Boa É. noite. Valeu, obrigado. Até mais, gente. Muito obrigado por tudo aí, pessoal. Obrigado pelas presenças aí. Bruno, minha mãe estava por aí também. Tinha um bocado de gente. Colegas, estudantes, residentes, todo mundo. Até mais.